Com desfalques importantes, Vasco e São Paulo joga neste sábado. A gente vai trazer um panorama do jogo, quem tá desfalcando de um lado, quem tá desfalcando com o outro. Olha, tanto Vasco quanto São Paulo tem nomes importantes fora dessa partida. Vamos falar também sobre a possibilidade do Botafogo mandar jogos em São Januário. No mínimo 3 jogos são pleiteados pelo time do Botafogo, né, do Textor. E a gente vai falar sobre isso. E também sobre a novela do aporte. Parece que finalmente acabou essa novela do aporte. E a 77 depositou aí todos os valores, os 126 milhões que o Vasco tinha a receber. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso Comentaléu Vascaíno. Olha, vamos trazer as informações de Vasco e São Paulo a partir de agora, mas antes eu gostaria de falar, né, sobre a questão da 77 Partners, porque eles enviaram aí um comprovante ao Vasco, confirmando aí a última parcela, né, que eles tinham que pagar do aporte. Eles fizeram depósitos aí de 7 milhões, né, 7 milhões, 7,4, 7,2, completou aí 3 depósitos e a última parcela deve cair aí até o próximo dia 10, então encerrado aí a questão dos aportes, né? Finalmente, depois de muita pressão, a 77 Partners fez os valores do aporte. E o Vasco vai aproveitar, obviamente, assim que esses valores caírem, para pagar as questões que deve com os jogadores como o Puma, com o próprio Léo Jardim, as compras desses jogadores, a questão do Jair, do Léo, do Piton, do próprio Robson, também se o Vasco for continuar com ele. Enfim, essa questão aí também do Capasso, que o Vasco deve acertar nos próximos dias. Mas vamos falar de Gigante da Colina a partir de agora. Vamos trazer as informações de Vasco e São Paulo, porque é o seguinte, é um jogo que os dois times têm desfalques importantes. Do lado do Vasco, Medel e Rossi não jogam. Do lado do São Paulo, Caleri, Rafinha, Arboleda, Beraldo, e eles ganharam mais um desfalque hoje. Trata-se de Gabriel Neves. E aí esses dois técnicos que estão aqui do meu lado, Dorival de um lado, o Ramon Dias de outro, terão que modificar as suas escalações. O Luciano também é outro que sente dores e será poupado, provavelmente não deve começar o jogo contra a equipe do Vasco. É a reta final de campeonato batendo, né? Porque os caras jogaram Sul-Americana, Copa do Brasil até o final, Campeonato Brasileiro, então tudo isso chama, né? O torcedor, o próprio Campeonato Paulista também, que eles foram até uma reta final. Enfim, isso faz com que o time do São Paulo sinta agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro essa questão física. Mas enfim, são jogadores aí que ficam de fora e jogadores importantes tanto para um lado quanto para o outro. De contrapartida, o São Paulo pode ter aí, vai ter Lucas Moura, o Wellington Rato, tem a possibilidade de James Rodrigues ser titular, Alexandre Pato também. Enfim, é o time do São Paulo para enfrentar o Vasco. Do lado do Vasco, a única dúvida é Marlon Gomes ou Payet? Quem joga? Ramon Dias amanhã deve definir essa situação. Qual dos dois jogadores entrarão em campo, ou se os dois entrarão em campo para enfrentar a equipe do São Paulo, jogo importante. Dois treinadores que mudaram o patamar das suas equipes, né? Quando o Dorival chegou no São Paulo estava com terra arrasada. Quando o Ramon Dias chegou no Vasco, o Vasco estava como o último colocado. E ambos estão dando aí uma mudança. O Dorival, com muito mais tempo, conseguiu levar o São Paulo a um título inédito. E o Ramon Dias tirou o Vasco de uma condição de mais de 9 pontos de zona de rebaixamento de diferença para sair. E agora
o Vasco com 1 ponto, né? Podendo ganhar amanhã e sair de novo da zona de rebaixamento. Já tirou o Vasco da zona de rebaixamento na rodada anterior. Então pode aí fazer com que o gigante da colina tenha sucesso. São 2 nomes muito respeitados no futebol. Falando sobre situação do jogo, eu já falei aqui, transmissão exclusiva do Premier. O jogo terá Luiz Carlos Júnior apitando, narrando, apitando é o Braulio. A pessoa Luiz Carlos Júnior apitando, rapaz, que negócio. Mas enfim, o Vasco busca aí manter a sua hegemonia jogando contra o São Paulo dentro de casa. A última vez que o Vasco perde, desde 2013 o Vasco não sabe o que é perder dentro de São Januário, enfrentando o São Paulo. Falando agora sobre questão burocrática, sobre times, relação entre times, porque eu já tinha dito aqui anteriormente que o Botafogo tinha o interesse de jogar em São Januário, mandar jogos em São Januário. A priori, quando eu trouxe essa informação aqui, seria somente contra o Grêmio, mas a informação que vem agora, inclusive o GE confirmando, é que o Botafogo negocia para poder jogar com Cuiabá, Palmeiras e Grêmio em São Januário. Até porque eles veem com muito imbróglio para poder jogar no Maracanã. O jogo contra o Cuiabá está previsto, por enquanto, para o dia 29/10. Eles têm um show do Roger Waters no Newton Santos no dia 28/10. O jogo contra o Palmeiras, na projetada da CBF, que ainda não saiu a data, está para dia 1º de novembro. E ele tem também um show do Roger Waters e também da banda Red Hot Chili Pepper, que acontecerá no dia 4 de novembro. E o jogo contra o Grêmio, que a data está estimada para o dia 8 de novembro, que terá um show do Rebeldes, né, do RBD. Dependendo de como vai sair a tabela da CBF, aí o Botafogo vai fazer essa solicitação ao Vasco. A primeira opção é o Maracanã. Porém, o estádio do Maracanã, nos jogos contra Cuiabá e Palmeiras, não poderão ser lá, né? Não vai estar liberado porque vai estar entregue a Conmebol para a final da Libertadores. Mas, contra o Grêmio, eles podem sim mandar no Maracanã. Mas o Botafogo já está em consultas com o Vasco para traçar um panorama e ver aí como vai ser essa marcação, se vai ter alguma situação da CBF mudar as datas ou não. E aí eles podendo jogar na 30ª, na 31ª e na 33ª em São Januário. Lembrando que o Botafogo cedeu, né? Mas teve algumas situações lá também envolvendo o Botafogo, que o Botafogo não quis liberar o mosaico do Vasco, não. Botou a organizada do Vasco numa área não tão muito boa, enfim. Mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação entre Vasco e Botafogo. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Amanhã, ou neste sábado, se você estiver assistindo esse sábado, estaremos ao vivo, no pré e no pós. Pré-jogo 17h30, eu tô ao vivo. Pós-jogo, assim que acabar o jogo, a gente tá aqui ao vivo também, falando de Vasco. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Saudações vascaínas. E amanhã é dia de Vasco, hein? Tamo junto.